Fala pessoal, professor David, tudo bem? Continuidade à correção dos exercícios de juros compostos. Vamos corrigir agora o exercício de número 8. Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos ver o enunciado. 8. Quantos anos você precisa deixar aplicados R$ 1.000 em banco para que gerem, ao final, o valor de R$ 1.425,76, se a taxa de juros compostos for de 3% ao mês? Então, como sempre, a primeira coisa que a gente analisa é o que o exercício quer que a gente calcule. Este exercício ele quer que a gente calcule o prazo. Em quantos anos você precisa deixar aplicado? Então, ele quer que a gente calcule o prazo, o N. Então, no N, vamos lá para a nossa organização, a gente já deixa aqui uma interrogação. E o bacana é que aqui ele já fala, ó, quantos anos? Então, ele quer uma resposta em ano ou anos, no caso aí, se for mais de um, certo? Vamos continuar. Quantos anos você precisa deixar aplicado R$ 1.000? Então, esse R$ 1.000 é o nosso capital. Capital R$ 1.000. Um banco para que gerem ao final o valor de 1.425,76. Se está falando um valor no final, valor futuro, 1.425,76. Se a taxa de juros compostos for de 3% ao mês, então a nossa taxa é de 3% ao mês. Então vamos interpretar aqui esse exercício. Uma pessoa ela vai investir o valor de R$ 1.000 a uma taxa de 3% ao mês. E no final dessa aplicação, ela terá o valor de R$ 1.425,76. Qual foi o prazo que essa pessoa deixou esse dinheiro aplicado? E o exercício que a gente dá uma resposta em ano, ok? Se a gente está aplicando aqui o capital, o valor de R$ 1.000, esse dinheiro está saindo da nossa carteira. Se ele está saindo da nossa carteira, ele é um valor negativo. E depois, quando a gente vai resgatar os 1.420,76, esse valor ele entra na nossa carteira, então se torna um valor positivo. Vamos analisar qual fórmula que a gente utiliza para calcular o prazo. Então, ó, vamos na tabela de fórmulas. E aqui na tabela de fórmulas temos aqui, ó, número de período, prazo da operação. Vamos analisar a primeira fórmula. Ó. N é igual ao logaritmo de montante dividido por capital. Vamos ver se a gente tem essas informações. Então, ó, montante a gente tem? Sim. Capital a gente tem? Sim. Isso dividido por logaritmo de 1 mais i. Temos o i? Sim. Então, será essa primeira fórmula que a gente vai utilizar. Então, ó, N é igual ao logaritmo de montante dividido por capital, dividido por logaritmo de 1 mais i. Reforço aqui para vocês que LN quer dizer logaritmo. Logaritmo é um cálculo matemático. Não vou entrar no mérito, porque senão a gente volta para a matemática básica. Então, a gente só vai trabalhar aí no contexto da matemática financeira, tá? Mas eu deixo aí para vocês, quem quiser aprofundar, que pesquise na internet, vai ter bastante conteúdo sobre logaritmo. O que a gente calcula primeiro aqui nessa fórmula? Primeiro a gente calcula o parênteses, então montante dividido por capital. Depois a gente faz o cálculo do logaritmo. Tudo isso, o resultado disso, a gente tem que dividir por, primeiro, parênteses, 1 mais i. Depois desse cálculo, a gente faz o cálculo do logaritmo. E lembra, a gente está fazendo o cálculo pela HP12C. E por último, divide a linha de cima e a linha de baixo. Ok? Quando a gente está utilizando uma fórmula matemática, a gente pode usar uma taxa percentual? Não, a gente não pode utilizar uma taxa percentual. Quando a gente está utilizando uma fórmula matemática, a gente tem que utilizar uma taxa unitária. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega aqui, ó, 3 dividido por 100. Fazendo aqui, ó, 3 dividido por 100, a gente tira esse sinal de percentual. Aí se torna uma taxa unitária. Então, 3 dividido por 100 é 0,03. Então, é com este valor que a gente vai levar para a fórmula. Um ponto muito
importante que a gente tem que analisar nesse exercício é que a nossa taxa está percentual ao mês e o exercício que a gente tem uma resposta aqui em ano. Está no mesmo período? Mês e ano? Não, está em período diferente, né? Aqui é o período de mês e aqui é o período anual que ele quer a resposta. Então, o que acontece? Se a gente está utilizando uma taxa percentual ao mês, a nossa resposta no exercício vai vir o quê? Meses. Então, depois, quando a gente tiver nessa resposta, a gente vai ter que transformar esse período em um período anual. Ok? Vamos lá, vamos substituir as informações da fórmula. Então, ó, N é igual a logaritmo de montante. No lugar do montante, a gente substitui para 1.425,76, dividido por capital. No lugar do capital, a gente coloca o valor de R$1.000. E no lugar do I, a gente coloca o 0,03, que é a taxa unitária. Então, como é que ficou? N é igual ao logaritmo de 1.425,76 dividido por R$1.000. E isso a gente vai dividir por 1 mais 0,03. A gente vai tirar o logaritmo desse valor e fazer a divisão. Desculpa, pessoal. Vamos lá, continuando. Matematicamente, a primeira coisa que a gente vai calcular vai ser aqui o parênteses. Então, a gente vai fazer essa divisão. Depois dessa divisão, a gente vai fazer o cálculo do logaritmo. Depois a gente soma aqui o parênteses de 1 mais 0,03. A gente faz o cálculo também do logaritmo e depois divide um pelo outro. Ok? Então, deixa eu pegar agora a HP12C para a gente calcular. Então, ó, F reg para a gente limpar tudo, F6 para a gente trabalhar com 6 casas. Como é que a gente começa esse cálculo? Pelo primeiro valor da equação. Então, ó, 1.425,76. Esse valor a gente vai utilizar ele agora? Não, a gente não vai utilizar ele agora. Então a gente o quê? Aperta Enter para registrar. Qual que é o próximo valor? R$1.000. A gente vem aqui, ó, R$1.000. A gente vai utilizar esse valor agora? Sim. Fazendo o quê? A divisão. Então a gente vem aqui, ó, e divide. Então, quanto que deu? 1,42576. A gente precisa fazer agora o cálculo do logaritmo deste valor. Como é que a gente calcula o logaritmo? Aperta a tecla G, que é a função azul, e a tecla LN. Ok? LN aqui em branco está percentual do total. Então, ó, já calculamos aqui essa linha de cima da equação. Vamos agora para a linha de baixo, tá? E a gente vai deixar esse valor registrado na calculadora. Qual que é o primeiro valor? O número 1. A gente vai utilizar esse número 1 agora? Não, a gente não vai. Se a gente não vai, a gente aperta o quê? O Enter. Qual que é o próximo valor? O 0,03. A gente vai utilizar esse valor agora? Sim. Fazendo o quê? Fazendo a soma. Então, nós já calculamos aqui o parênteses. O que a gente precisa fazer agora? Fazer o cálculo do logaritmo. Como é que a gente calcula o logaritmo? GLN. Então, já calculamos a linha de cima, já calculamos a linha de baixo. Falta calcular o que agora? Fazer a divisão. Somente a operação. Então, aqui, ó, divide. A gente aperta F2 para a resposta ser com duas casas. Qual que é a resposta? 12. Então, ó, N é igual a 12 meses. Professor, por que 12 meses? No exercício ele não quer uma resposta em ano? Sim, ele quer uma resposta em ano. Mas só que a gente não está utilizando uma taxa percentual ao mês. Se a gente está utilizando uma taxa percentual ao mês, nossa resposta vai ser em meses. Aqui a gente terminou o exercício? Não. A gente vai ter que transformar esse período de 12 meses em um período anual. Quanto que dá? Um ano tem quantos meses? 12. Então, ó, N é igual a 12, que é igual a um ano, certo? Então a resposta não será 12 meses, e sim o quê? Um ano, porque um ano tem 12 meses. A gente precisa se atentar a isso, porque todo cálculo, sempre a matemática vai começar com a interpretação de texto. E no texto ele pedia, no enunciado do exercício, que o cálculo, a resposta fosse em um período anual. Ok?
Então aí foi o cálculo pela fórmula matemática. Vamos tirar a prova real agora pelas teclas financeiras. Vamos lá, a gente aperta aqui ó, o FCLX para a gente limpar, foi o FREG na verdade, né? Então a pessoa ela fez o quê? Ela investiu o valor de R$ 1.000. Então se ela investiu o valor de R$ 1.000, esse valor ele é negativo. Então, ó, 1.000. Aí como é que a gente negativa na calculadora HP12C? CHS, deixar o valor negativo, e depois aperta a tecla PV. O valor de montante é o valor que ela vai resgatar, não foi? Ó, se a gente pegar lá o enunciado, aqui ó, quantos anos você precisa deixar aplicado? R$ 1.000. Se ela aplicou o valor de 1.000, saiu da carteira dela, então é negativo. E depois, quando ela resgata o valor, esse valor ele vem positivo. Então, 1.425,76, e a gente registra no FV, um valor positivo. E depois a gente vai colocar a taxa, 3i. Lembrando que a taxa, quando são teclas financeiras, a gente utiliza a taxa percentual. Taxa unitária somente na fórmula matemática. E por último, a gente vai apertar a tecla N, que é para cálculo do prazo. Ok? Vamos lá com a calculadora então. A gente vai fazer o quê? 1.000 CHS para negativar o valor e apertar a tecla PV. Depois a gente coloca 1.425,76 e a gente registra no FV. Coloca aqui, ó, 3i e aperta a tecla N. Resposta 12. 12 o que, professor? 12 meses. Que a gente sabe que isso é igual a um ano. Então, pelas teclas financeiras, 12 meses, que é igual a um ano. Pela fórmula matemática, 12 meses, que é igual a um ano. Então, a gente fez a prova real, bateu o resultado, exercício 8 finalizado. Ok? Então, qualquer dúvida, envie mensagem no particular. Bons estudos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.